observadores, de volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre. E o Velho na Torre traz vídeos aqui para vocês às sextas-feiras, às 17h30. Então, em 1989, o Batman completava 50 anos e a Warner Bros. Lançou Batman nos cinemas com o roteiro de Sam Raimi e direção de Tim Burton, estrelado por Michael Keaton e Jack Nicholson. O filme contava a origem do Coringa e mostrava os primeiros anos de ação do Batman, mas com uma enorme concentração na história de Jack Napier, o Coringa, interpretado por Nicholson. Bem, o sucesso foi imediato, gerando a chamada segunda Batmania e trazendo Batman ao seu auge novamente. Um mês antes do lançamento do filme, em maio de 1989, a DC Comics lançou uma adaptação em quadrinhos, com roteiros de Denny O'Neil, adaptando o roteiro de Sam Raimi, tendo a arte de Jerry Ordway. Assim, os quadrinhos tinham cenas bem diferentes do que você via no filme, mas isso porque Neil teve acesso ao roteiro original antes da decupagem e do lançamento. Assim, eu acredito que não preciso falar da história, pois aqueles que ainda não conhecem o filme de 1989, ele está disponível há bastante tempo e vocês estão perdendo um tempo precioso de não assisti-lo. Bem, com o sucesso, a Warner quis que Raimi fizesse uma continuação e, com isso, em 1992, veio Batman Returns, que tinha novamente direção de Tim Burton e, junto com Michael Keaton, que retornava como Bruce Wayne e Batman, estreavam Michelle Pfeiffer como Selina Kyle, Mulher Gato, e Danny DeVito como Oswald Cobblepot e Pinguim. Diferente da primeira adaptação dos quadrinhos, dessa vez, a DC Comics decidiu lançar a história 2 meses depois do lançamento do filme nos cinemas. Sendo assim, Dennis O'Neil, novamente, criou a história baseado no roteiro de Raimi e teve os desenhos de Steve Ewing e José Luiz Garcia Lopes fazendo a arte final. Dessa forma, Raimi preparou um terceiro roteiro, pois Batman Returns foi um novo sucesso, mas os críticos achavam os filmes sombrios demais para as crianças. Sendo assim, como sempre, muita coisa do cinema estadunidense acontece dessa forma, passando pelo aval de críticos que vivem de falar bem ou mal dos filmes que estreiam nos cinemas, e em uma época em que a internet ainda engatinhava, os 2 primeiros filmes de Batman sofreram muito nas mãos dos críticos de revistas e jornais importantes da época, fazendo com que a Warner repensasse em continuar com algum roteiro de Raimi e a direção de Burton. Sendo assim, chamou o casal Lee Batchelor e Janet Scott Batchelor para escreverem um novo roteiro e Joel Schumacher para a direção. Trocaram Michael Keaton pelo ator Val Kilmer e a história ficou um pouco menos sombria, tendo até mesmo um Robin interpretado pelo ator Chris O'Donnell. O que rolou é que o Robin era uma ideia que Sam Raimi utilizava no novo filme, além do que os Batchelor mantiveram um dos vilões de Raimi e imaginou também para o terceiro roteiro, que era o Duas Caras. Mas a produção achou melhor mudar o ator que interpretava Harvey Dent, ou seja, mudaram o carismático Billy Dee Williams pelo sisudo Tommy Lee Jones. Nada contra o ator, sinceramente, ele é excelente, mas ele é sisudo. Bem, anos se passaram e hoje já tivemos vários atores usando o traje do Batman e vários roteiristas contando as mais diversificadas histórias. Sam Raimi deixou seu roteiro engavetado por anos. Burton tinha a ideia do ator que ele chamaria para interpretar o Robin de Raimi, ou seja, Drake Winston. E ele ia chamar Marlon Wayans. Ok. Com o sucesso das histórias do Batman de 66, onde trazia o Batman do seriado televisivo para os quadrinhos, a DC Comics decidiu que deveria fazer adaptações de outros sucessos
dos cinemas, da TV, como por exemplo Mulher Maravilha 77, baseada na série estrelada pela Linda Carter. Então, em outubro de 2021, a DC decidiu lançar Superman de 1978, baseado no filme estrelado por Christopher Reeve, Margot Kidder e Jenny Hackman, e o Batman de 1989, que mereciam essas adaptações também. Bem, a partir daqui vou me concentrar somente em Batman, pois Superman eu não posso falar porque eu não li. E sinceramente, não sei se eu quero, já que não se baseia em nenhuma história criada por Mário Puzo, o verdadeiro roteirista dos filmes Superman e Superman 2, que são dirigidos por Richard Donner. Tá, o segundo filme teve uma mudança de direção, mas isso foi corrigido em 2006, quando a Warner lançou o filme original com os cortes de Donner. Procure o que você acha. Voltando, a DC Comics chamou Sam Raimi para transformar sua história em um roteiro para quadrinhos. E chamaram Joe Quinones para fazer a arte. Sendo assim, tivemos o roteiro de Raimi sendo transformado em uma minissérie de 6 partes, publicada entre outubro de 2021 e setembro de 2022. Bem, o que se percebe é que o personagem, interpretado por Dee Williams, teria muito mais importância nessa história, pois ele inicia uma campanha anti-Batman e contra o comissário de polícia James Gordon, tendo como principal apoiadora a filha deste, a sargento Bárbara Gordon. A história transcorre os acontecimentos que levam Harvey na transformação do Duas Caras e traz algumas surpresas bem interessantes que eu vou deixar para quem ainda não adquiriu a edição encadernada. Procure, vale a pena. Eu vou falar sobre ela depois. Outra coisa é a surpreendente história de Drake Winston, que não tem nenhuma ligação com a história de Dick Grayson, Jason Todd e que surgiu graças à ideia de Anne, Timothy Drake. Drake é um jovem que vive em Burnside, um bairro periférico de Gotham, onde Harvey também cresceu. Ele ajuda o dono de uma oficina a consertar carros e entende um pouquinho sobre informática. Drake se fantasia à noite para encarar as pessoas que tentam assombrar Burnside, defendendo os moradores do bairro. Ele chega a enfrentar até mesmo o Batman. Temos até uma história alternativa de como Dent conseguiu a moeda do Duas Caras, bem diferente do que vemos nos quadrinhos. Sam Raimi escreveu uma história fantástica para o terceiro filme do Batman, que a Warner preferiu ignorar para Batman Eternamente. Bem, desculpa para quem gosta do Batman dos Batler e de Akiva Goldsman, que até participou do roteiro do terceiro filme, escreveu o do quarto. E, lógico, Joel Schumacher. Mas os 2 filmes, Eternamente, Batman e Robin, chegam a ser decepcionantes. Batman 89 traz uma história que complementa o que Warren Scarry, que ajudou o Ham no roteiro do primeiro filme, e Daniel Waters, que escreveu a história com o Ham e fez o roteiro do segundo, realizaram nos 2 primeiros filmes, o que eu acho extremamente importante. Temos o Harvey Dent e o Robin, que Tim Burton imaginou para uma trilogia que nunca ocorreu, porque os produtores não conseguiram enxergar como era importante essa visão do diretor e não desejavam o ambiente gótico sombrio de Ham novamente. Hoje temos isso em quadrinhos para lermos e admirar, somente imaginando como seria nos cinemas e quase um deleite à imaginação. Muitas das coisas que eu falei aqui são suposições, talvez até delírios da minha cabeça, mas eu acredito que muito do que vemos em Batman 89, que tem roteiros de Sam Raimi, vem de um roteiro que nunca existiu. A ideia de um Robin preto também veio da ideia de Tim Burton, que desejava, de acordo com
polêmicas da época, detalhes da época, o ator Marlon Wayans para fazer o personagem. E vale lembrar que The Williams foi simplesmente esquecido, ignorado, para ser substituído. E ele teria um papel muito mais significativo. Havia até boatos que teríamos até o Chapeleiro Maluco, que poderia ser interpretado por Robin Williams. Mas, como eu disse, são suposições, talvez delírios da minha cabeça. Mas gosto de pensar que Batman 89, essa minissérie de 6 partes, escritas por Sam Raimi, tem sim muito da continuidade do que foi feito nos cinemas. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Eu vou deixar para vocês o caminho aqui embaixo para que adquiram Batman 89, que você pode encontrar na Amazon, e é maravilhosa a história. Eu vou deixar o caminho aqui no comentário fixo e também na descrição do vídeo para vocês adquirirem. E eu peço, se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, pode dar o dislike. Feedback aqui entre a gente. Eu também peço, que ajuda muito aqui, os meus observadores sabem, eu sempre peço aqui, faz o seguinte, comenta aqui embaixo, fala o que vocês acharam. Se já leram Batman 89, como eu disse, está disponível para quem quiser adquirir. Comenta aqui embaixo, é só comentar aqui embaixo que eu vou conversar com vocês com certeza. Se não leram ainda, leiam, vale muito a pena. E uma outra coisa que os observadores sabem, que eu também sempre peço, que ajuda muito aqui ao desenvolvimento do canal, é o seguinte: compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente, para que nós cheguemos aos 500 inscritos, que eu tanto desejo para comemorar com vocês. Não aqui no Instagram, mas a gente comemora, tá certo? E outra coisa que eu sempre peço no começo, coloco, mas não peço aqui no final, é o seguinte: tá, chegou aqui ainda, tá aqui comigo, valeu, muito obrigado, mas faz o seu grande favorzão, tem um botãozinho aqui de inscreva-se, clica nesse botãozinho, se inscrever no canal e não esquece, nunca, o peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai indo nessa. Obrigado a todos os observadores novos e antigos. Fui.